Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar falando com vocês a respeito de um tema, tá? Que nos meus atendimentos eu tenho muita queixa a respeito deste assunto, que é o porquê eu não consigo arrumar um relacionamento legal, tá? Então, ou às vezes a pessoa arruma, mas não consegue parar, firmar com ninguém, né? Aquele relacionamento que dura 6 meses e termina, outros 3 meses e termina. Então, a pessoa não consegue permanecer num relacionamento, tá? Por muito tempo. Isso eu tô falando assim para as pessoas que se encontram neste tipo de problema, tá? Tem muita gente que às vezes está casado há muitos anos, se mantém num relacionamento por conveniência, porque quer ou porque é apaixonado pela pessoa. Então, isso são para pessoas que não conseguem arrumar um relacionamento legal e que dure, tá? Pessoa que às vezes assim, o caminho dela nem é fechado, até aparece várias pessoas, mas a pessoa não fixa, né, o relacionamento, ela não para com ninguém, tá? Então são 6 tópicos que eu vou pôr aqui pra vocês e no final do vídeo eu vou colocar como a pessoa consegue resolver essa situação, tá? Então vamos lá, o primeiro tópico, o primeiro item é traumas de passado, que a pessoa, né, coloca bloqueios no inconsciente dela. Então, geralmente foram relacionamentos muito sofridos, onde a pessoa teve depressão, onde a pessoa ficou muito ruim, onde a pessoa terminou o relacionamento e sofreu muito. Então, ela criou traumas, né? Aconteceram traumas que ficaram dentro dela, mesmo que falar, não, isso foi muito lá atrás, passou, só que depois disso a pessoa não conseguiu arrumar mais ninguém bacana e dar continuidade num relacionamento legal, né? Então ela mesma acaba colocando os bloqueios no inconsciente, ele fica lá guardadinho, mas ele está lá, mesmo às vezes que você nem lembra da pessoa. Não, isso foi lá, eu tinha 16 anos, eu nem lembro direito, hoje você não lembra. Mas o sofrimento que você teve naquela época, ele ficou registrado lá, né, no seu inconsciente. Outra também, tá, que pode barrar de a pessoa arrumar um relacionamento bacana, são situações que ela presenciou em família. Então, às vezes cresceu num lar onde tinha muita discussão, muita discórdia, a pessoa sofria, né, com problemas de traição, então ela vivenciou dentro da família, dentro, né, às vezes mora com o tio, às vezes mora com o pai, com a mãe, relacionamentos que traumatizaram ela também, tá? Então, que nem eu falo, tem pessoas que às vezes se libertam disso e vida que segue, não era comigo, era com outro, mas tem pessoas que são mais sensíveis e que isso acaba ficando como um registro dentro do mental dela, tá? E é onde também traz esses bloqueios para arrumar um relacionamento bacana. Relacionamentos que a pessoa presenciou ou vivenciou de abusos psicológicos ou até físicos, tá? Então isso causa grandes traumas, tá? No emocional da pessoa, onde também acontecem os bloqueios para encontrar alguém bacana, porque fica registrado lá que qualquer um que aparecer pode gerar o mesmo problema, pode trazer as mesmas consequências, pode acontecer de novo. Então, se você manter esse padrão, você acaba atraindo, às vezes, pessoas com as mesmas atitudes, tá? Que, inclusive, foi um caso que eu tratei com uma cliente essa semana, que ela teve 3 relacionamentos, e os 3 relacionamentos, o primeiro foi o pior. Os demais que vieram foram pessoas que também correram o percurso de ser também pessoas que agrediam o psicológico dela, o emocional dela, e agressões físicas também, tá? Isso também traz traumas pro nosso emocional, pro mental. Situações para serem resolvidas de outras vidas, tá? Então, em outras vidas, talvez, então eu não vou falar assim, foi isso, mas uma possibilidade é pessoas que fizeram outras sofrerem muito, abusaram muito,
Pessoas assim que nem às vezes o homem ou mulher que tinham vários parceiros, gerou sofrimento para quem o companheiro que estava do lado. Então isso são situações de outras vidas que no nosso registro ali, né, no espiritual, acaba vindo na nossa, né, quando nós reencarnamos, acaba vindo com esse registro aí, tá? Então são coisas que podem trazer também esses bloqueios. Acordos feitos antes de reencarnar, tá? Igualmente esses casos, a pessoa às vezes até arruma um relacionamento. E eu já escutei várias pessoas comentarem comigo, falar assim, nossa, eu tô com a pessoa é bacana, ele trabalha, ele fica em casa com os filhos, só que a pessoa sente um vazio dentro, tá? Então, a pessoa estando solteira ou estando com alguém acompanhado, é como se aquilo não preenchesse, né? Ela não fica satisfeita com o relacionamento. Isso tem a ver também com acordos feitos antes de reencarnar. Então, vamos lá, eu vou dar um exemplo. Antes de a gente reencarnar, nós nos despedimos de pessoas queridas, de outras pessoas que vão ficar mais tempo lá, assim como quem vem antes da gente, também nós estamos naquele grupo, né, familiares, nos nossos compromissos. Vamos supor que você teve uma pessoa com quem você passou uma vida inteira, numa outra encarnação, e vocês se amaram muito, e antes de você voltar, né, pra ter a carne e tudo, você faz um acordo com essa pessoa. Então você promete que não vai ter um outro amor, que aquele amor é o único e que vocês fazem juramentos e promessas e blá blá blá. Isso daí, quando você vem e encarna para os seus compromissos, para as suas missões, você fazendo esse tipo de acordo, tá? Muitas vezes você até pode arrumar um relacionamento, mas sempre vai estar insatisfeito, tá? Então sempre vai dar aquele vazio, aquela angústia, você não sabe o que é, o porquê que é, mas você fala assim, não, mas eu gosto dele, né? Ou eu gosto dela, é uma pessoa bacana, me ajuda, trata bem os filhos, é parceira ou parceiro. Isso eu atendo muita gente com esse tipo de problema, tá? Esse vazio, essa insatisfação no relacionamento. É óbvio que tem outras coisas que trazem também esse vazio, essa insatisfação, que a gente também tem que estar bem com a gente mesmo, que nem tudo é por conta desses acordos, tá? Às vezes a pessoa sente esse vazio por outras coisas. Mas eu estou agora, esse tópico que eu estou lidando nesse vídeo é a questão da parte afetiva, tá? É de relacionamento. Então tem gente que fala assim, eu sinto esse vazio, mas não é da parte afetiva, é porque eu perdi um parente, ou é porque eu sou uma pessoa que já sou sempre depressiva. Então tem outros itens que pode levar a sentir esse vazio. Aqui eu estou tratando a questão de relacionamento, tá? E o sexto item é um dos que eu acho que assim o mais difícil para ser resolvido, que é o quê? É obsessor, tá? Que nós trazemos de outras vidas. Então é assim, esse tipo de situação é o que eu já tratei num vídeo anterior. Você fez alguma coisa para essa pessoa que nessa vida ele quer se vingar de você. Então ele te atrapalha e bloqueia os seus caminhos para que você não consiga ficar com ninguém. Isso geralmente é a pessoa que gerou sofrimento em outras vidas para outra pessoa. Ou teve um outro tipo de abuso, uma outra situação, tá? Esse tipo de obsessor é o tipo de obsessor que trabalho, situação nenhuma tira, porque é assim, ele pode vir fazer um tratamento espiritual, encaminhar esse espírito, só que pela conexão, tá, de outras vidas, a conexão espiritual, ele vai acabar voltando para você, porque ele tem uma pendência com você, ele tem um sentimento para resolver com você, seja ele de raiva, de ódio, de vingança. Então ele acaba te atrapalhando de você conseguir outra pessoa. Um exemplo é aquela pessoa que começa a se relacionar
Tá indo tudo bem, tá? Tá maravilhoso, o começo é maravilhoso, rola aquela química, é tudo gostoso, parceira, parceiro. De repente, do nada, né, o companheiro ou a companheira perde totalmente o interesse por você e é sem nenhuma explicação. Então é assim, nossa, eu não sei, parece que tem macumba, parece que fizeram alguma coisa, a gente se dava tão bem e de repente, passou o quê? 3 meses, 6 meses, a pessoa perdeu o interesse completamente. Então, isso acontece por quê? Eu vou dar um exemplo como se fosse uma mulher. Ela se envolveu com um homem, a Maria se envolveu com o João, e eles viviam um relacionamento lindo, amoroso. Passou 3 meses, o João perdeu completamente o encanto por ela. Nossa, mas o que aconteceu se eles eram tão apaixonados, né? Será que fizeram macumba? Será que desejaram? Às vezes pode ser energia, sim, pode. Só que geralmente, o que começa a acontecer? Esse que não quer, esse obsessor dessa outra vida que você teve, que não quer que você seja feliz porque alguma coisa foi feita e ele também não foi, ele faz com que você fique com a energia de um homem, porque ele se encosta perto de você, né? Que você tem a sua energia feminina, mulher, o homem sente isso. Ele começa a sentir como se fosse... Por que ele perde o interesse? Porque ele começa a sentir a energia de um homem do lado. Então ele nem sabe o porquê de repente perdeu o interesse, mas perde. Porque ele tem interesse em mulher. Então ele sentindo a presença de uma energia masculina ali, tá? Isso tudo é questão de energia. Por isso que eu falo, gente, a energia, ela é tudo para se resolver qualquer situação. Tudo está baseado em cima da energia que emanamos, tá? Aí você vai falar, mas como é que eu faço para resolver a situação e tirar isso? Porque o cara era encantado, a gente vivia super bem e de repente ele perdeu, não tem mais desejo, não tem atração, não tem amizade, não tem conversa. E você fica se questionando, como que eu vou resolver então essa situação? Isso somente é uma coisa de prestação de contas que você consegue resolver em conjunto com esse obsessor que te acompanha de outras vidas, tá? Então, assim, existem outros casos e milhares de situações que podem gerar esses tipos de bloqueios, que às vezes um tratamento espiritual, ou um tratamento com terapeuta, com psicólogo, ou um tratamento com terapeuta, com psicólogo, pode desbloquear isso. Quando é a questão desse último item que eu estou falando com você, somente você é que vai poder fazer essa mudança, tá? Então, como que é feito isso? Através de muita oração do perdão, mudando a frequência. Esse espírito, entendendo o seu arrependimento, ele sentindo o quê? Essa energia do perdão sendo emanada para ele acaba mudando essa frequência dele em cima de você e ele vai viver o que ele tem para viver lá no plano espiritual e você fica livre dessa obsessão, tá? Então eu conheço pessoas que passaram a vida toda sem relacionamento, teve um relacionamento lá com 15, 16, 17 anos e depois nunca mais se relacionou. E pra gente que trabalha com a parte espiritual, né, muitas vezes é mostrado, né? Então, que nem se você for num centro espírita, geralmente a pessoa que tem a vidência que vai estar lá na mesa, ela vai ver que alguém te acompanha, tá? Eu, como jogo cartas, eu mexo com baralho, então eu acabo às vezes vendo essa situação e falo pra pessoa. Muitas pessoas não querem ficar fazendo tratamento, oração do perdão, xinga o obsessor, isso não vai adiantar de nada, vai continuar do jeito que está. Então eu falo, precisa fazer um tratamento, uma mudança em relação a esses tópicos para poder ter esse desbloqueio e essa pessoa bacana aparecer nos seus caminhos, tá? Porque você vê que tem pessoas que são super felizes, a parte afetiva flui, as coisas fluem. Então, essas pessoas provavelmente não estão nessa lista desses tópicos, tá? Eu, no final do vídeo, eu vou passar para vocês como é feito esse tipo de desbloqueio, tá? Eu conheço clientes, né? Eu conheço pessoas para quem eu indiquei que são clientes.
fizeram, tá? Estavam lá um tempo sem arrumar relacionamento. O problema era esse espiritual e foi libertado, tá? Então, às vezes, tem pessoas que demoram um pouquinho mais tempo, tem pessoas que o processo é mais rápido. Isso tudo depende do quê? Da bronca do obsessor ou da situação a ser resolvida. Às vezes, se for traumas ou coisas e bloqueios ligados ao passado, terapia funciona? Funciona. Mas esse tópico que eu vou colocar para vocês no final do vídeo, ele ajuda muito a trabalhar você de dentro para fora, fazendo essas mudanças, fazendo essa transmutação de energias. E quando o caso é situações de vidas passadas e esses obsessores e acordos principalmente, né, onde que eu falei que a pessoa fica às vezes sentindo esse vazio constantemente, que está ligado à parte espiritual, pode estar sendo feito também, isso que eu vou estar passando, que também corta esses bloqueios e abre-se o caminho para aparecer um parceiro, uma parceira bacana, para você viver bem, ser feliz, né? Que nós temos que estar bem estando sozinhos, mas se tiver alguém para agregar alguma coisa, trazer uma coisa bacana para nossa vida, viver legal, por que não, né? Mas isso é assim, eu tô fazendo esse vídeo para as pessoas que têm interesse em cortar esses bloqueios para aparecer alguém bacana, tá? Então agora eu vou gravar para vocês o áudio falando a respeito disso, lendo, que vocês depois podem estar praticando, escutando à noite antes de dormir, tá? Porque quando a gente escuta, seja um mantra, uma oração ou qualquer coisa antes de dormir, aquilo começa aquilo vai ficar trabalhando a noite inteira, né? Enquanto a gente descansa, aquele tópico. É lógico que tem orações feitas de manhã para a gente sair para trabalhar, para proteção, oração que a gente faz às vezes de manhã para o filho ir para a escola, para o filho que vai andar de moto. Então, assim, essa daqui seria interessante se vocês conseguissem fazer à noite, antes de dormir, tá? Então, são tipos decretos para vocês quebrarem esses bloqueios e poder fazer a transformação na vida de vocês, tá? Então, eu vou fazer agora o áudio. Para quem não quiser ficar lendo no papel, você pode estar escutando à noite, mentalizando tudo que vai ser falado aqui. Ou você pode também, eu vou deixar na descrição, copiar ou dar print e ficar lendo também à noite, também é bacana. Aí fala, quanto tempo eu tenho que fazer isso daí? Até resolver a questão, tá? Então eu tô com uma cliente que essa semana ela me deu a notícia de que apareceu um namorado muito bacana e ele já quer assumir o relacionamento. E ela estava sem relacionamento há mais de 3 anos. Então, você vê que desbloqueou a situação dela, que eu via dentro deste quadro, tá? De tópicos que eu passei. Como eu falei, existem outras situações onde uma pessoa sai de um relacionamento, né, mal entendido, tudo. O outro joga um trabalho, joga uma magia, joga praga. Então, existem outros tópicos também. Hoje eu estou lidando com esses 6 tópicos. E para solucionar este problema, eu vou colocar para vocês na descrição desse vídeo como que vocês vão estar fazendo, tá? Então, até mais. A origem de tudo está dentro de mim. Partindo desse princípio, a solução para qualquer problema é amar mais. Estou aberta para o amor e curar qualquer desordem que eu tenho consciência ou inconscientemente manifestado para a nova realidade. Não são os outros que precisam amar mais, sou eu. Então hoje, esse problema se desfaz. Divino Criador, limpe em mim todas as memórias ruins que tenho dos meus relacionamentos amorosos anteriores. Deixe que isto se limpe, purifique e libere e corte todas as memórias, bloqueio, energias e vibrações negativas.
Transmute essas energias indesejáveis em pura luz. Assim é. Eu sinto muito por todas as memórias negativas e sentimentos ruins que tive sobre o amor. Eu me perdoo porque naquela época eu não tinha a maturidade de hoje. Eu me amo e aceito. Sei que todos os acontecimentos serviram para a minha evolução. Eu sou grata pelo novo amor que está chegando. Ele será bondoso, amoroso, companheiro, tudo de bom. Será exatamente do jeito que eu sempre sonhei. Por favor, me perdoe, eu sinto muito, sou grata por todo o aprendizado. Eu estou aberta para um relacionamento abençoado e cheio de amor. Assim é, assim é, assim é. Está feito, está feito, está feito.